Bem-vindos de volta, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa resolução de questões. Questão de número 63, tá? Sobre a educação inclusiva. A gente tem que informar aqui se é verdadeiro ou se são falsas, né, as afirmativas a seguir, né? E a gente depois assinala a sequência correta, tá? Primeiramente, né, sobre essas 4 assertivas aqui que a gente tem. Essas 4 assertivas, elas trazem a seguinte questão para a gente, né? Ela quer que a gente faça uma análise crítica, né? Uma análise crítica, realmente, a educação inclusiva, né? E o sistema que permeia, né? A educação inclusiva, né? A diversidade em si, tá? Então, é uma questão bem crítica, tá? Na primeira assertiva, diz que as políticas de universalização do acesso acabam prejudicando a qualidade do ensino, tá? Aqui a gente tem como uma afirmativa verdadeira, tá? Por isso que eu falei ali no início da questão, é um posicionamento crítico, né, em relação à educação inclusiva, né? A gente analisar realmente, né, não como, né, as diretrizes, as leis nos trazem, mas realmente como a gente percebe muitas vezes essa prática acontecendo, né? Não necessariamente em todos os lugares, mas às vezes como a gente percebe que ela está se desenvolvendo, tá? Então, ali é verdadeiro. Por quê? Né, ele traz, né, nessas políticas de universalização do acesso, prejudicarem a qualidade do ensino, ele está, na verdade, trazendo essa questão, né, de universalização de acesso, quando ela é realizada, por exemplo, sem estrutura, né, então eu estou universalizando o acesso, mas eu não estou, por exemplo, tendo estrutura para receber, né, essas pessoas. E em relação à estrutura, por exemplo, estrutura física, né, eu não tenho acessibilidade na escola, né, ou tenho acessibilidade a alguns espaços físicos e a outros não, né, então isso pode acabar prejudicando a qualidade do ensino. Por exemplo, eu estou com uma falta de professores na sala de recursos, né? Então, esse prejuízo pode acabar afetando lá a qualidade do meu ensino, tá? Então, essa a visão, né, que essa assertiva busca trazer, né? Que quando essa universalização, né, ela é realizada sem estrutura, sem ajuste, pode prejudicar a qualidade do ensino, né? Eu posso acabar prejudicando aquele meu aluno, né, que apresenta um panorama, né, individualizado, e eu tô, né, sem recurso ali para atendê-lo, tá? Então, é por isso que eu falei, essa questão, ela é bem crítica, tá? Então, ali, a primeira, para a gente, é uma questão verdadeira. Na segunda, a escola assume, em relação aos alunos com deficiência, o discurso médico de estimulação, né? Também é uma questão verdadeira, né? É como a gente fala, se estende a todas as escolas? Não, não se estende a todas as escolas, né? Mas muitas vezes a escola, né, tem essa relação, né, de discurso médico, né? E não, às vezes tem aquela visão de integração e não necessariamente de inclusão efetiva, né? De simplesmente, né, tornei, né, mediei o acesso, né, mas não estou, às vezes, garantindo meios para a permanência, né? Estou aplicando aquele discurso médico para esse aluno, estou integrando ele dentro da escola, dentro da sala de aula, e foi a função, por exemplo, da escola, né? Então, aqui também, né, é verdadeiro que a escola às vezes pode assumir, né, em relação aos alunos com deficiência, o discurso médico da estimulação. A terceira, a escola concebe a inclusão escolar como socialização dos alunos com deficiência.
também é uma assertiva verdadeira, né? Então, a escola, às vezes, concebe, né, a inclusão como socialização, né? Como eu havia falado, como uma integração. Eu, ao invés de estar trabalhando com a diversidade, eu estou integrando, eu estou dando espaço para ele participar com os demais, mas eu não estou, às vezes, preocupado em saber se ele realmente, né, está tendo uma proposta direcionada, se está tendo mediação junto do professor com os demais alunos na sala de aula, no acolhimento a este aluno, a essa aluna. Então, sim, às vezes a escola vai conceber a inclusão, né, vai acabar distorcendo essa prática. Em vez de incluir, ela vai integrar, né, ela vai acabar se desorganizando nesses dois conceitos aí. Então, aqui a gente tem como verdadeira. E na última, o termo educação inclusiva é um substitutivo do termo educação especial, né? A educação especial, ela é parte, né, da educação inclusiva, né, mas ela não é substitutiva, né? Então, a educação especial, ela está dentro da perspectiva inclusiva, né, ela está para trabalhar, né, a questão da diversidade, né, só que ela não é substitutiva, né, porque a inclusão a gente vai trabalhar não só, né, com o público-alvo da educação especial, né, mas a gente vai trabalhar com a diversidade, né, a gente vai trabalhar com diversidade de gênero, de raça, de cor, né, então a educação inclusiva, né, é isso, e a educação especial está dentro dela, mas ela não é um termo substitutivo ao outro, tá? Então, aqui na última a gente tem uma alternativa falsa. Então, o nosso gabarito aqui, ó, fecha com a letra E, né? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Então, agora vamos lá para a questão de número 64. O conceito de inclusão, né? Quando a gente está falando, né, no conceito de inclusão, a gente está referindo ao quê? Na assertiva A, levar crianças às classes comuns, sem um acompanhamento do professor especializado. Aqui na assertiva A, né, não está correta. Por quê? Né, colocar numa classe comum, né, sem apoio especializado, né, isso caracteriza forma de integração, né? É aquilo, abrir espaço para aquele aluno, para aquela aluna chegar. Agora, eu não criei meios, né, para garantir a permanência dela, né, que eu preciso fazer, né, porque eu preciso olhar as individualidades de cada um e trabalhar com essas individualidades, né, para estabelecer a melhor forma de aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Então, não é, né, o que nos dispõe a letra A, não é só levar uma criança, né, para a classe comum, colocá-la lá e ela não ter o acompanhamento necessário para conseguir se desenvolver. Então, a A não é uma assertiva correta para a gente. A letra B, secundarizar as necessidades específicas, né, da criança, né? A gente tem que pensar que a inclusão, ela exige atenção, né, a necessidade, a particularidade específica de cada criança, e não secundarizar, né, essas necessidades, né? A gente precisa estar atento à necessidade que aquela pessoa vai apresentar e trabalhar com aquelas necessidades. Então, a gente não pode secundarizar, a gente não pode terceirizar esse processo, né? A gente tem que dar atenção, e exige trabalho mútuo, né? Exige trabalho, exige ponte, exige construção, né? Dos professores de área com a sala de recursos, né? E entre professores também, né? Porque entre os professores, né, se cabem trocas também, né? Então, pode-se estabelecer diálogos,
né? E tem que se estabelecer o diálogo para proporcionar o melhor de acordo com a individualidade de cada um. A letra C. Perceber que as crianças podem aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes. Sim, né? A gente pode ter crianças aprendendo juntas com objetivos e processos diferentes, né? Por exemplo, eu posso estar aplicando um instrumento, né, na área de história, na área de geografia, né, e eu vou ter caminhos diferentes, né, para atingir um mesmo fim, né? Então, sim, as crianças elas podem aprender juntas, né? O ideal é que elas estejam em aprendizagem e socializem, né, umas com as outras, né? Não importa muito o caminho, né, que vai ser ofertado, que cada uma vai ter que tomar, mas o fim, né, que elas vão chegar vão ser o mesmo, elas vão passar por um processo diferente até chegar em um objetivo específico, né? Mas elas podem, né, aprender juntas. E o ideal é isso, que aprendam juntas, né? Que o ambiente seja inclusivo. Então, ali na letra C, a gente tem, né, uma assertiva correta, que leva em consideração a inclusão, que vai valorizar a diversidade, né, dentro da escola, dentro da sala de aula. A letra D, esperar que os professores de classe regular ensinem as crianças, né, portadoras, né, as crianças com, né, necessidades especiais, sem um suporte técnico, né? Aqui o professor de classe regular, né, ele necessita, né, ter sim um apoio técnico, né? É importante que ele tenha, né? E para isso, né, temos o espaço ali da sala de recursos para haver essas trocas, né? O professor pode fazer a troca com a sala de recursos e juntos, né, estabelecerem estratégias para o desenvolvimento desses alunos em específico. Então, o professor, né, da classe regular, o professor de área, por exemplo, né, eles precisam, né, a prática deles ali tem que estar atrelada, né, à sala de recursos, eles precisam, né, deste suporte para conseguirem organizar, né, organizar em sala de aula os processos também. Então, a D ali para a gente está incorreta, né, a gente precisa sim de um suporte. Na letra E, possibilitar que as crianças sigam um processo único de desenvolvimento, ao mesmo tempo e para todas as idades, né? Isso vai ao contrário, né, da visão inclusiva, né? Porque cada um tem um ritmo individual, né? O processo não pode ser único, né? Tanto que, mesmo em decorrência de uma mesma deficiência, de um mesmo transtorno global do desenvolvimento, uma mesma questão de altas habilidades de superdotação, nem por isso, né? Nem desta forma, nós não podemos seguir um único desenvolvimento, né? A gente não pode criar um instrumento padrão e vou aplicar isso para transtorno do espectro autista, vou aplicar isso para deficiência visual, vou aplicar isso para deficiência intelectual. Então, a gente não pode nem fazer isso, criar um plano padrão, né? Embora a gente tenha um público, né, com deficiência visual, por exemplo, as estratégias vão ser diferentes, os processos vão ser diferentes, estratégias diferentes, né? Então, não tem, né, padrão, não tem um processo único, né? E a gente tem que saber que nem todos vão aprender ao mesmo tempo, da mesma forma. Os ritmos são individuais, são diferentes, né? O que pode, às vezes, adiantar o processo para alguns e atrasar um pouco para o outro, né? Mas para quê? Porque o ritmo é individualizado, né? Então, aqui na 64, né, quando a gente está falando do conceito de inclusão, a gente tem essa referência, né, do que nos traz a letra C, de perceber que as crianças podem, né, aprender juntas, embora tendo objetivos e processos diferentes.
Então, embora eu aplique uma atividade com um objetivo, com um processo diferente, elas podem aprender estando juntas sim, tá? Questão de número 65, tá? No Brasil, as primeiras iniciativas de um atendimento educacional especializado voltado a pessoas, né, com superdotação aconteceram. Letra A, né, em 1945, na Sociedade Pestalozzi, por iniciativa da Helena Antipov. Aqui a gente já encontra, né, a nossa assertiva correta, né? A Helena, ela foi pioneira, né, no atendimento das pessoas com altas habilidades e superdotação, né, na Sociedade Pestalozzi. A letra B, em 1857, no Rio de Janeiro, coincidindo com a criação do atual Instituto Nacional da Educação dos Surdos, né? Então, aqui, não vai de acordo, né, com o que a gente está buscando, porque, né, o Instituto Nacional da Educação dos Surdos, ele vai ter um atendimento, né, vai trabalhar com o público-alvo dele, né, que é a educação ali dos surdos, né, e não com os superdotados. A letra C, em 2008, mediante a publicação do documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, né? Esse documento, né, essa política que teve em 2008, ela fortaleceu, na verdade, os direitos, né, mas ela não foi o início de um atendimento, né, para esse público em questão. Então, ele demarcou, ele fortaleceu, né, o trabalho, as iniciativas a garantir os direitos, mas não foi o início do atendimento. E na D, em 1988, a partir da promulgação da Constituição Federal, reconhecida como Constituição Cidadã. Né? Então, a Constituição de 88 ela é importante, mas ela também não foi o marco inicial do atendimento para pessoas com superdotação. Tá? Então, aqui, na 65, nosso gabarito é a letra A. Questão 66. A Escola Municipal Jardim das Flores recebeu a matrícula de uma criança que apresenta síndrome clínica, caracterizada por padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Aí, o que essa questão quer saber, né? Diante de todas essas características, né, que foram nos fornecidas, né, nessa questão, ele quer saber para os efeitos legais, né? Essa criança com essas características, ela é considerada uma pessoa com, né? A letra A diz que essa criança seria, né, teria transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, o TDAH. Essa assertiva para a gente não está correta. Por que que não está correta, né? Porque o TDAH, ele vai envolver desatenção, hiperatividade, impulsividade, por exemplo, mas ele não tem comportamento repetitivo, interesse fixo, como ali no enunciado, né? A letra B, transtorno do espectro autista, né? Exatamente o que vai ao encontro do que está explicitado ali no contexto da nossa questão, né? Fecha com esses padrões que nos foram descritos, né? De comportamento repetitivo, de rituais, interesses específicos, né? Isso são características, né, do transtorno do espectro autista. A C, síndrome de Tourette, né? A síndrome de Tourette, ela envolve tiques motores, vocais, e não abrange, né, o padrão de uma rotina rígida, né, interesses fixos, como está descrito ali na nossa questão. E a distrofia muscular progressiva, né?
ela é uma doença neuromuscular, ela afeta os músculos, né? Não o comportamento, como no caso que nos foi apresentado, né? Então, aquela criança, né, com aquelas demais características ali, né, de estereotipias, comportamentos repetitivos, ritualizados, né, padrão de comportamento, interesses restritos, fixos, isso caracteriza, de certa forma, uma criança com transtorno do espectro autista, tá? Então, na 66, aqui a nossa assertiva verdadeira, a nossa correta é a B. 67. Sobre a tecnologia assistiva. Assinale a alternativa incorreta. Tá? A gente tem que buscar aqui o que não vai ao encontro, que não está de acordo. Tá? Incorreto. Né? E é interessante a gente sempre ter este cuidado, né? Quando a gente vai resolver questões ao longo da nossa prova, né? Como a gente tem uma gama grande, né, de questões a serem resolvidas, né? Principalmente a questão agora da SEDUC, com a OCP, que tem a exigência, por exemplo, inclusive de uma redação, né, junto a essa prova, é interessante que a gente cuide, né, os enunciados, marca, né, destaca o que tu precisa buscar nessa questão, né, porque geralmente, tanto questões corretas quanto incorretas, né, sempre vão se apresentar assertivas que vão fechar, né, num panorama solicitando questões incorretas e num panorama solicitando questões corretas, né, então é interessante a gente sempre demarcar para ajudar, né, na organização ali da nossa questão, saber o que, que a gente está buscando, tá? Então, aqui a gente busca o que está incorreto, tá? Traz para a gente que a tecnologia assistiva é de característica multidisciplinar e envolve, né, professores, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, engenheiros, entre outras áreas, tá? Aqui tá correta, né? Ainda não é a alternativa que a gente está utilizando, né? Porque a tecnologia assistiva, ela vem para ajudar, né, nas necessidades de cada um. Ela pode ser um recurso, uma estratégia, uma metodologia que vá facilitar, né, a vida dessas pessoas, né? Então, é um lápis, uma tesoura adaptada, por exemplo, um leitor de tela, né, transcrever um documento. E então é para isso que a tecnologia assistiva vem, é para isso que ela serve. Então, como ela envolve vários recursos e várias estratégias, né, inclusive recursos tecnológicos, por exemplo, estão também dentro da tecnologia assistiva, mas não somente, né, é tecnologia, né, tem a ver, por exemplo, com tecnologia, às vezes é um recurso físico, né, um material elaborado, mas envolve, então, como a gente tem que pensar em estratégias, em recursos, oferecimento desses recursos, vai, sim, né, de certa maneira, envolver uma equipe multidisciplinar, né, para conseguir elaborar esses materiais. Então, a A está correta, não é ainda nosso gabarito. A letra B. A tecnologia assistiva é subdividida em modalidades distintas, que formam áreas de especialização, desenvolvimento e prestação de serviço. Vai de acordo também, né? Tem modalidades distintas, finalidades distintas, né? Podem ajudar as pessoas em diversas áreas. Então, a B está correta, não é ainda nosso gabarito. C. Equipamentos de auxílio para pessoas cegas e com baixa visão são uma das modalidades fundamentais para a implementação da política de educação inclusiva. Também está certo, né? Porque são essenciais para garantir, por exemplo, o acesso à educação, né? Então, a gente tem um equipamento para auxiliar pessoas cegas com baixa visão, é fundamental para a gente garantir o acesso delas. E a letra D. Os profissionais que trabalham com a tecnologia assistiva são responsáveis pela avaliação do usuário e pela seleção do recurso apropriado, pelo desenvolvimento de novas tecnologias, pelo ensino sobre a utilização do equipamento e a implementação exclusivamente nos ambientes escolar e familiar, tá?
Primeiro, que a gente tem que lembrar, né? Tecnologia assistiva nem sempre é tecnologia, né? No métodos tecnológicos, computador, hardware, não é sempre isso, né? E vai além. E, de certa maneira, né, esses recursos, né, de tecnologia assistiva, eles se estendem para diversas áreas, né? Não somente no ambiente escolar e familiar, né? É um ambiente comum, né? Um ambiente para todos, né? Então, ela atua também no contexto comunitário, social, profissional também. Então, a tecnologia, né, assistiva, ela não se dá somente no ambiente escolar e familiar, ela se estende para outros ambientes também, né? E ela não é somente um recurso tecnológico, tá? Então, a incorreta, o que não fecha, o que não vai de acordo aqui, ó, para a gente é o que está exposto aqui na nossa assertiva de letra D. Questão 68. O José tem 6 anos, né? E ele nasceu com cegueira congênita, né? Considerando-se sua condição sensorial, é correto afirmar que, tá? Então, o José, né, ele nasceu já sem visão, né? Ele não é um aluno com baixa visão, tá? Então, na letra A, né, o que que nos diz? Ele emprega fontes ampliadas para a realização de leitura em tinta, né? Então, se o José, né, que tem 6 anos, ele nasceu com a cegueira congênita, né, isso é desde o nascimento dele, né? Então, ele não tem condições de usar uma fonte ampliada, por exemplo, porque ele não enxerga, né? Então, a gente não poderia aplicar uma fonte ampliada, nesse caso aí, para o José. Então, a letra A não fecha. A letra B, ele possui predisposição inata para o aprendizado, né, da escrita braille, né? Tá incorreto, porque o braille, né, o ensino do braille, ele exige, né, mediação. Essa criança, ela vai aprender, né? E isso não é inato dela, né? Tem sim o processo de mediação, de aprendizagem, de construção. Então, não é inato, né, do José ter essa predisposição. Tá? Então, a letra B também está incorreta. A letra C, o José necessita de recursos ópticos para alcançar melhor desempenho no AEE. Também, recursos ópticos, eles são utilizados para baixa visão, e não para o caso ali do José com cegueira congênita, que tem cegueira total, que não enxerga, tá? Então, um recurso óptico para ele não seria adequado. E na D, sua falta de visão compromete a imitação, tá? E favorece o surgimento de maneirismos e comportamentos estereotipados, né? Sim, né? Porque a visão, ela permite que a gente observe, que a gente veja o comportamento do outro, a reação do outro, inclusive, né? Quando a gente fala determinada coisa, a gente consegue ver a expressão da pessoa mediante, né, o recebimento daquela frase ou, né, daquele gesto que a gente realizou, né? Então, com a falta de visão, né, se tem comprometida, né, a imitação, que é importante, né, para o desenvolvimento. Então, isso pode sim, né, acabar levando essa criança a ter um comportamento repetitivo, um comportamento estereotipado, né? Também, às vezes, caminha e vai pulando, batendo a mão na parede, né? Então, pode sim, né, se desenvolver comportamento repetitivo e estereotipado, tá? Então, aqui nosso gabarito para 68 é a letra D. Na 69, tá? Sobre a escrita em braille. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, tá? Então, aqui a gente tem que ver o que está correto, tá? A número 1, ali, é realizada por meio de uma reglete e punção, né? Ou da máquina de escrever braille,
tá correto, né? A gente pode utilizar, né, o meio tradicional da reglete da punção, ou pode utilizar a máquina de escrever em braille. Então, a primeira assertiva está correta. A gente não consegue retirar nenhuma da jogada. Ainda estamos com a letra A, B, C e D. Né? A segunda, o movimento de perfuração deve ser realizado da esquerda para a direita, para produzir a escrita em relevo. Aqui o que tem de errado? O movimento da perfuração, né? Quando o aluno está realizando a escrita em braille, essa perfuração ela não acontece, tá? Da esquerda para a direita, né? A perfuração ela acontece, na verdade, da direita para a esquerda, né? Então ele vai ter que escrever da direita para a esquerda. Esse vai ser o sentido, né? Esse vai ser um movimento para parte de perfuração, né? Quando ele está a escrever o que é solicitado ou, né, algo específico que ele precisa escrever. Tá? Então, a 2, para nós, está incorreta. Tá? Então, a 2 está incorreta. Vamos ver se a gente consegue, ó, a gente já consegue eliminar muitas aqui, ó. Só por saber a movimentação da perfuração, né? A gente já consegue, ó, matar a questão ali, ó. Já achamos o nosso gabarito, né? Mas vamos ler as demais também. A leitura é realizada da esquerda para a direita. Aí está certo. Por quê? Teu aluno escreveu da direita, né? Ele perfurou da direita para a esquerda. Nessa folha, no momento da leitura, tu vai virar essa folha, né? E tu vai aí realizar a leitura da esquerda para a direita, né? Vai fazer a leitura tátil. Então, a 3 tá certa, né? A gente já sabe ali pelo nosso gabarito, 3 tá certa. E a 4, né? A máquina de escrever tem 63 teclas correspondentes aos sinais simples da escrita Braille. Na verdade, a máquina de escrever, né, ela tem 6, né, são 6 teclas principais, né, correspondentes aos sinais simples da escrita Braille, tá? Então, são 6 sinais simples, tá? Não 63, tá? Então, a assertiva 4 tá errada. Aqui na 69, o nosso gabarito, então, é a letra C. Então, pessoal, vamos dar uma pausa agora nesse bloco e logo, logo a gente retorna.